Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos tentar cantar um hino e depois fazer uma breve meditação da palavra de Deus, bastante rapidão, para a glória de Jeová. O Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com suas mãos, velando-me com suas mãos. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegro eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com suas mãos, velando-me com suas mãos. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com suas mãos, velando-me com suas mãos. Brindando a lida, então ouvirei com os anjos e santos nos céus. Hinos de glória eu entoarei naquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com suas mãos, velando-me com suas mãos. Amém. Eu quero meditar uma palavra de amor. Talvez seja para uns exortação, para outros consolação, ou para outros edificação. São esses três aspectos da palavra de Deus que ela nos atinge ou nos é direcionada. Consolação, edificação e consolação. Está registrado em segundo livro de Reis, no capítulo 2, e o versículo 13 somente. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 13. Também tomou a capa de Elias, que dele caíra, e retornou e parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse:
Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas dividiram de um a outro lado, e Eliseu passou. Em outra tradução, quando feriu as águas, o Jordão se abriu, né? As águas se dividiram de um lado ao outro e Eliseu passou. A Bíblia Sagrada, eu já tenho sempre dito que ela é uma carta de amor escrita por Deus, direcionada a nós, os homens. A Bíblia ela tem todos os ensinos na vida do homem. Tem filosofia, sociologia, psicologia, a matemática, tem história, tem a geografia bíblica, tem novela, se você gosta de novela, tem trechos que parecem uma novela, né? Tem muitos que estão perdidos atrás de novelas e seriado e outras coisas mais, deixa quieta essa parte, é só com você e Deus. Então ela tem todas as coisas necessárias. A Bíblia é um espelho que revela o nosso caráter, o nosso temperamento, os nossos usos, os nossos costumes, os nossos hábitos. Ela nos expõe nu e patente diante do Todo-Poderoso. Ela é como a espada do Espírito que vai entrando nas juntas e medulas, que vai fazendo a divisão entre alma e espírito. Final. Aqui eu tenho lido uma passagem quando Eliseu, ele tem uma experiência, ele quer ter uma experiência com Deus. Todos nós, meus irmãos, eu estou tentando ir devagarinho para ver se consigo chegar lá. Todos nós, cristãos verdadeiros, tem dentro de nós uma centelha de se comunicar com Deus. Aquilo que Adão perdeu lá no jardim, aquela comunhão, há dentro de nós, da nossa alma, do nosso espírito, aquela centelha de se aproximar de Deus. Por mais vil, por mais pecador que seja o homem, o Espírito Santo de Deus sempre está trabalhando em nossas vidas, na vida do homem, para que ele retorne ao estado original. E aqui nós vimos que Eliseu tinha dentro de si uma chamada. Desde o tempo que Elias estava na caverna, fugindo da presença de Deus, abandonou o seu estado, o seu ministério, a sua condição de profeta, e foi lá e se escondeu, reclamou com Deus, disse: Senhor, melhor é tirar a vida, não sou melhor que os meus pais. E Deus veio e fala com Elias lá na caverna, através, primeiro se manifesta um fogo, um terremoto, um vendaval, um fogo e uma voz mansa e suave, humilde, perguntando: onde estás, Elias? Que fazes aqui, Elias? E agora Deus disse: olha, vai lá, unge a Jeú como capitão, como rei de Israel.
e a Eliseu como profeta, no teu lugar. E agora Elias passa e fala com Eliseu. Diz a Bíblia que Eliseu está arando a terra com 12 juntas de bois. E por certo Deus, Elias dá os pormenores para Eliseu. E Eliseu, deixa eu ir enterrar os meus pais, ou melhor, despedir-me dos meus pais. Espere aqui. E Elias disse, vai, mas volta. E ficou aguardando. E ele foi, voltou e pegou aquele arado, e pegou a junta de boi, ou um boi, não me lembro bem, mas ofereceu em sacrifício ao Senhor, quer dizer, queimou o arado, queimou os utensílios de trabalho. E seguiu Elias. Passaram dos dias, os anos, não pesquisei há quanto tempo levou isso, mas Eliseu via as obras e os milagres que Elias fazia. Eliseu tinha uma inveja santa, vamos dizer assim, bem, um desejo de possuir aqueles dons. Ele disse, olha, o dia que você for tomado, o dia que você deixar, eu gostaria de ter uma porção dobrada do teu espírito. Um desejo gostoso. Como é gostoso, irmãos, quando a gente ouve alguém pregar com ousadia, com desenvoltura na palavra, do conhecimento da palavra, na unção do Espírito Santo, ou alguém cantar, falar do amor de Deus. Dá uma inveja santa, não é verdade? Não sei se existe isso, mas afinal. Pelo menos em mim eu acho que existe. Dá vontade de carregar aquele pregador para casa, aquele cantor e acompanhar ele, dá muito gostoso. Um culto abençoado, dá vontade de ficar morando na igreja. Por que existe horário? Não é verdade? Eita, a glória de Deus desce, Deus fala, Deus, louvor, adoração. Eu creio que Eliseu sentia essa comunhão gostosa com Elias. Meu Senhor, uma porção dobrada do teu espírito quando partires. Elias disse para Eliseu, olha, o tempo da minha vinda se aproxima. Assim como Paulo sentiu que os seus dias estavam se aproximando. Hoje eu ouvi um testemunho de alguém que disse, olha, alguém pela qual amava você, falava a menção do teu nome, eu creio que você amava, partiu. E eu me lembro o dia em que o pai dessa pessoa, um presbítero amado, um pastor, estava sentado na mesa e disse para os filhos, os meus dias se aproximam, vocês vão ter uma surpresa. E um dos filhos disse, o pai está que nem uma rocha, o pai está que nem um carvalho, quer dizer, uma madeira, quanto mais velho, mais cerno tem, nós vamos e o pai ainda fica. Disse, não, meus filhos, eu sinto que a minha partida está se aproximando, vocês vão ter uma surpresa comigo. Pai, deixa de brincadeira, vamos almoçar, vamos. Era um almoço em família, não sei se era aniversário de um, de outro, não me lembro bem. E de repente olharam para o pai, e o pai murchou. Encostou-se no outro assim, ficou, parecia que estava pegando no sono. Disse, pai, não brinca, pai, não brinca. E quis aprumar ele na mesa, e ele... O outro olhou e disse, rapaz, não está vendo que o pai está partindo? E ele olhou e tentaram reanimar o pai ali mesmo, junto com os filhos na mesa. Partiu para a eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para ti, meu querido irmão. Eu tenho dentro de mim que o santo, o consagrado, o fiel a Deus, aquele que aceitou Jesus, ele sente a sua partida quando Deus vem chamar da terra. Ele sente o seu horário. Ele vai procurar um abrigozinho. A comunhão do Espírito Santo faz ele sentir. Mas deixa essa parte de lado, fica só entre eu e você. E Elias estava sentindo os seus dias. Deus não revelou o dia e a hora, assim como vai acontecer a volta de Jesus. O dia e a hora ninguém sabe. Nem eu, nem os anjos, ninguém, mas o meu Pai sabe. Da volta do Filho do Homem.
E Elias disse, eu estou me demorando, eu tenho que acelerar um pouco mais. Elias disse para ele, vamos a Betel. Fica aqui. Não, não. Então sorte como vive o Senhor. Não te deixarei. Não pode ficar. Não, não, não. Eu quero. O que era Betel? Betel foi um lugar onde que Jacó, se não for mente capítulo 28 de Gênesis, quando teve encontro com Deus, quando teve aquele confronto com o irmão, e seu pai, a sua mãe disse, vai para a terra de Labão, parente, e lá se esconde até para a saída de Esaú. E Jacó saiu, e quando chegou naquele determinado lugar, teve um sonho, e que uma escada descia do céu, e os anjos subiam e desciam, e houve uma voz do céu, falando com Jacó, que iria abençoar o lugar onde ele ia pisar os pés, a sua descendência, a sua geração, como ele tinha prometido para Abraão, estava renovando essa promessa para Jacó. E Jacó se acordou daquele sonho, daquela visão, aquela revelação de ser esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta do céu. E colocou, e pegou aquela pedra que ele estava deitado por travesseiro, e erigiu uma coluna, um lugar um marco. E ali ele disse, esse lugar, aí colocou aquele lugar por nome de Betel, casa de pão, ou casa de Deus. Passou-se quase 20 anos. Deus manda ele retornar àquele mesmo lugar. E ele reuniu a sua família, seus filhos já, sua esposa. E disse, vocês se preparam, tira os pendeiros caem da orelha, do pescoço, seus ídolos, e limpa tudo. Que daqui 3 dias nós vamos viajar e eu vou me encontrar. Eu vou em El Betel. Quer dizer, eu vou na casa do Senhor falar com o Senhor da casa. Às vezes nós estamos na casa do Senhor. Desculpa, meu querido irmão. Vamos assistir um culto. É muito bom ir assistir um culto, mas ser um participante do culto é uma coisa. Eu vou na casa do Senhor ver o que o Senhor vai fazer. Aí o Senhor fala e todo mundo se alegra e a pessoa está seca que nem um pica-pau. Mas quando ele vai na casa do Senhor falar com o Senhor da casa, aí é diferente. Aí ele abre a porta do seu coração e deixa o Espírito Santo entrar. Como disse Jesus em João capítulo 10, e versículo 9, se não me foge a mente, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, sairá e entrará e sairá e encontrará pastagem. Que entrar por mim. E aí eles foram para passar por Betel, ali naquele ponto. Aí ele disse, vamos para Jericó. Jericó era o lugar onde que eles já tinham passado também, que rodearam 7 vezes, que a glória de Jeová desceu, destruiu os muros, eles possuíram a terra, aquelas coisas aradas todas. Um lugar onde que Deus tinha se manifestado milagrosamente e poderosamente. Rodearam por Jericó, viram as estruturas, o poder de Deus, a revelação de Deus para os filhos de Israel. E agora eles agora vamos para passar o Jordão. E quando chegaram no Jordão, também se lembrando do passado, quando os filhos de Israel venceram o deserto e passaram o Jordão, chegaram do outro lado, julgaram, mas no meio do Jordão pegaram 12 pedras e erigiram um altar também. Eu creio que ali naquele altar, eles chegaram, talvez um ponto mais para cima, um ponto mais para baixo, mas passaram o mesmo Jordão, na mesma região. E foram andando. E de repente um redemoinho, ou melhor, um carro de fogo, carruagem, separou os dois, e Elias subiu no redemoinho. Eliseu tentou se grudar em Elias, não conseguiu, rasgou as suas vestes, não conseguiu, e mais segundos depois, plof, caiu a capa de Elias aos pés de Eliseu. Eliseu entendeu, opa, eu tenho uma porção dobrada. Pegou aquela capa, colocou nas costas e veio,
retornando à sua viagem. E quando chega ao Jordão, ele lança a capa. Mas o Jordão não se abre. E agora, José? Aqui tem uma lição muito preciosa. Aqui que está o X da questão. Eliseu está no outro lado, ali onde é inabitável, ali onde Jericó foi destruída, a cidade de Ai foi destruída, ali está num deserto, ali ele está sozinho. Ele sabe que ele tem que passar para o outro lado se ele quiser sobreviver, assim como disse Jesus para os seus discípulos: vamos passar do outro lado do mar da Galileia. Passamos para o outro lado. E os discípulos foram e Jesus ficou. Presta atenção. E diz a Bíblia que a terceira vigília da noite, ou a quarta vigília da noite, não sei o quê, um vendaval. E os discípulos começaram a fazer de tudo o que podia. Homens experimentados na braveza dos vendavais do mar da Galileia. E não sabiam o que fazer. E de repente Jesus aparece no meio da tempestade e diz a eles que eles gritavam de terror. Mas tinha uma ordem na pessoa de Jesus. Passamos para o outro lado. Tinha uma necessidade na vida de Eliseu passar para o outro lado. Mas agora estou aqui sozinho. Agora me falta tudo. Muitas vezes Deus precisa de tirar de nossas mãos ou nos tirar da nossa zona de conforto, da nossa estabilidade, muitas vezes física, através de uma enfermidade, muitas vezes financeira, muitas vezes social, como disse para Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar em que eu te mostrarei. Porque Deus quer nos dar uma lição muito preciosa. Deus quer se manifestar de uma maneira diferente. Deus queria mostrar para Eliseu uma fé, não uma fé induzida. A maioria dos crentes estão na igreja, não estou fazendo um julgamento, mas é uma constatação que estão na igreja através de uma fé induzida. Se morre o pastor ou se desvia o pastor, essas denominações aí que não são, que se dizem cristãos, esses pastores que se dizem cristãos, são aptos, eles são audazes, eles são preparados para induzir a fé das pessoas. Quando esses elementos morrem, se acaba o ministério, se acaba a fé da pessoa. Aí eles precisam muitas vezes viajar quilômetros e quilômetros para visitar aquele lugar, porque a fé foi induzida. E ali faz novamente o seu espetáculo. E parece que a igreja está na UTI, mas hoje vem fulano de tal. Oh, glória! Parece que os crentes estão na UTI. E aí ele faz uma massagem cardíaca, espiritualmente falando, e renova tudo de novo. Acaba 3, 4 dias ou 3, 4 semanas, estão tudo desviado, tudo capenga de novo. Por quê? Não tem uma fé sustentável. Não tem uma fé genuína. Não tem uma fé na experiência com Todo-Poderoso. Por causa disso, Jesus disse: passamos para o outro lado. Ele queria que os seus discípulos também estavam ensinando para Eliseu, não uma fé teórica. Ter uma fé teórica é muito louvável, muito saudável, mas uma fé pura e genuína no Todo-Poderoso. Agora, Eliseu, ele estava entre a cruz e a espada, entre duas situações.
Ou ele se apega com o Todo-Poderoso, ou ele fica no deserto e morre no deserto. Mas ele quer usar um recurso, uma muleta que não é dele. Eu tenho a capa, agora eu estou com tudo e não estou prosa. Tem elementos aí que botam até uma capa em cima, assim, dizendo que aquela capa foi ungida. Para com isso, Biribaldo. Não é assim, meu querido irmão. Eu conheci uma mulher, uma índia, não vou dizer o nome, já faleceu ela, o marido dela, o filho dela, mas alguém da família, neto, talvez estão vivos. Lá num canto, lá no meio do mato, uma cabana. Por ser de origem índia, não sei se era Tupi, Guarani, ou do Chocrense, ou de outra tribo ali. Mas ela estava lá, doente, enferma, uma senhora gorda, tomava cachaça, cigarro, e tinha um rádiozinho na mão, a pilha na mão, e foi buscar lenha. Seu marido, pois eles aceitaram a Jesus, foi para o mato buscar lenha ou caçar, não sei o que foi, demorou-se um pouco, e ela tinha um tumor no seu ventre, e aquilo estava prestes para... E ela bebia e bebia para aliviar a dor. E quando a dor era insuportável, ela tomava de novo. Naquele dia ela foi para buscar lenha e chegou lá, ela escutando o radinho, e estava passando um programa de evangélico. E quando ela ouviu aquele programa, ela olhou para os céus e gritou bem alto: onde está o Deus dos crentes? Quando ela gritou assim: onde está o Deus dos crentes? Puf, estourou aquela coisa ruim em seu ventre, e ela teve uma hemorragia e desmaiou. Não sei quantas horas ficou ali, ou quantos minutos. Ela também não sabe, não sabia. De longe veio o seu esposo e os cachorrinhos vieram na frente. E os cachorrinhos viram aquele negócio caído lá e já vieram e começaram a cheirar e coisa. E quando ele chegou perto, meu Deus do céu, Nossa Senhora, é a minha esposa. E não sabia o que fazer, que ela era uma senhora gorda. E foi lá e pegou os boizinhos, 2 boizinhos que estavam ali por perto, e atrelou numa zorra que ele tinha, era a única coisa, e pegou ela e rolou ela para cima daquela zorra, e ela toda ensanguentada, toda suja, toda que tinha se batido ali, e foi descendo o morro para ir na primeira casa do vizinho, para o vizinho acudir ela e levar para o hospital. E naquele auge, daquela pressa, ele na frente puxando os 2 boizinhos, aquilo meio de atrapalhado, e foi passando assim, e tinha uma valeta na estrada de roça, de campo, de picadão, e a zorra chegou e pum, deu uma trancada ali, e os bois foram para frente, e quando ela deu aquele soco, ela rolou, se acordou, disse para o seu esposo: Chiquinho, onde nós estamos? O que estás fazendo? Tô, mulher, tu não tá vendo? Tá assim todo ensanguentado. Te leva lá no vizinho para o hospital. Ô, Chiquinho, para. Daí ela tomou o jeito e ele ajudando ela. Me ajuda a sentar aqui. Sentou no fundo da zorra. Chiquinho, não me leva para o hospital. Mulher, pelo amor de Deus, mulher, olha teu estado do jeito que é, mulher. Chiquinho, Jesus me curou, meu Deus do céu. Jesus, agora que ela endoidou de uma vez, essa mulher nunca falou de Jesus, nunca falou de Deus, agora porque variou foi para a cabeça. Perdi minha mulher. Chiquinho, eu tô falando sério, Chiquinho, me leva para casa, Jesus me curou. Minha velha, não faça isso comigo. Me leva para casa, Chiquinho. Ele, como conhecia a mulher determinada,
levou para casa. Foi curada na hora, deixou o cigarro, servindo a Deus só com um radinho. Eu soube do testemunho. Um dos seus filhos era crente, uma das suas filhas era crente, os netos são crentes também. Enchi toda a família. Depois. Estou indo dando assistência espiritual. Não sabia uma letra. Ele não conhecia o dinheiro, não conhecia nada. Mas para conquistar essa mulher não foi fácil. Porque ela chegava e se escondia, tinha medo de gente. Até que fui indo devagarinho, isso levou mais de 6 meses, um ano, me lembro quanto tempo. Ficamos amigos. E um dia eu estava em casa orando, já vou terminar. Eu senti de ir lá fazer uma visita. Disse para a mulher, vamos lá. Peguei o Fusquinha, mas era lá no interior. Mas para chegar de Fusca lá dava o bicho. Mas o Fusca é um carro que, se não ficar encavalado, vai para qualquer canto. Pode levar. O motor está ligado. Cheguei. Quando cheguei lá, o filho dela estava junto em casa. Ela disse, oh meu Deus do céu, Deus mandou o irmão aqui. Querido irmão, deu um desastre aqui. Eu saí correndo. Cheguei lá, o que foi, irmão? O que foi? Ela estava sentada em cima de uma cadeira. Ânsia. O que foi, irmão? O que foi, irmão? Uma cobra pegou ela. Olha como tá. Quando eu olhei assim, as pernas dela estavam grossas, inchada, necrosada. Eu digo, oh, Jesus tem misericórdia, mas isso não dá de levar mais nem meia hora. E corri lá no carro e tirei com toda a força aquele banco do caroneiro, porque ela era uma mulher pesada, gorda, 100 e poucos quilos. E chegamos lá, vamos levar para o hospital, porque olha o jeito que já está necrosando tudo. Meu Deus do céu, vai perder a perna, senão a vida. Daí pegamos ela estava sentada em cima da cama, botamos ela em cima da cadeira, uma cadeira grande, e eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou descer essa escada com 2, 3 degraus? Vai quebrar. Era aquele peso, mas ele era pesadão e eu também não era muito levinho. Digo, Jesus, como é que eu vou fazer, como é que nós vamos levar essa mulher até lá? Em 3, eu e a minha esposa e o filho dela. Quando sentemos assim, que pegamos ela, sentiu aquele desconforto da cadeira assim, ela olhou para nós e disse, o que vocês estão fazendo? Irmã, pelo amor de Deus, vamos levar a irmã para o hospital. A irmã está mal? Eu disse, não. Oh, meu pai amado, como que não? Que é isso, Beribaldo? Não, irmã, vamos levar a irmã. Não. Ela nunca tinha ido no hospital. Depois que eu fiquei sabendo, nunca apresentou seu corpo para o médico. Ela disse, o que é isso? Que pouca da vergonha. Eu não sabia até então. Vamos orar. Vamos orar, irmão José. Eu disse, tá bom, irmão, tá bom. Fui correndo lá no carro, peguei o óleo e trouxe de volta. E a minha esposa botou a mão assim, botei óleo na mão dela e disse, tu vai passando na perna dela de cima para baixo, do joelho para baixo. Aquela perna estava necrosada, assim, suando, assim, correndo água, assim. Eu disse, vai passando, eu vou começar a orar por ela. E ungindo ela e orando, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Era a minha oração. Tem misericórdia, Senhor. E ela começou a dar um xerico-tico e dar uns espasmos, assim, umas coisas diferentes. Eu digo, Jesus, ela vai morrer. Eu olhava pro filho, o filho olhava para mim, vamos orar. E ela começou a falar uma língua estranha que eu não sabia se era dos joclães, dos caigangues ou dos guaranis. E eu digo, meu Deus do céu, ela tá delirando, eu pensei. Jesus, tem misericórdia. E aquela mulher começou a delirar e falar aquela língua estranha que eu nunca tinha ouvido. Eu digo, Jesus vai morrer. E não demora, ela se coloca de pé e começa a sapatear que nem uma... Eu digo, meu Deus, segura. E eu pedindo para segurar, porque eu pensei que ela estava variando. E nós 3 segurando ela e ela... coisa. E fui entender, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, Jesus. Acrescenta a minha fé, Senhor. Que ela estava sendo curada. E pulava num pé só e pulava nos 2 pés, virou numa samba, numa dança espiritual ali, conforme Miriam dançava e Davi dançava também, com certeza, diante do Todo-Poderoso. E eu comecei a chorar todo mundo.
Tô curado, e 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 tô curado. E glória a Deus, aleluia, passou a emoção, tudo bem. Eu disse, agora eu vou fazer um cafezinho por mão. Eu disse, tá tudo bem, irmã Maria? Tá, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, irmã Maria, tá tudo bem. E eu olhando pra ela aqui, né? Tomei um café e tal, me despedi, oramos a Deus, agradecemos a Deus. Desci a escada, lá botei o banquinho no Fusquinha de novo. Ele disse, pois é, irmão José. Ela quis me matar. Quem, mano? A cobra. Mas amanhã eu acho ela. Ah, Jesus, o que é, irmã Maria? A irmã vai atrás dessa cobra? Vou. Amanhã ela me paga. Eu digo, Jesus, naquela noite eu não dormi, tem misericórdia. Diz o filho dela, que depois da semana que eu fui lá, ela chegou de madrugadinha, antes que ela era o dia, ela foi com a enxadinha, foi lá naquele quintal onde que ela foi morder, foi carpinando, deixou a cobra, matou. Deixou lá em cima do cepo até que, para mostrar para mim, mas depois os gaviões devem ter levado embora. Aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus dos crentes? Há 3 razões, já vou terminar. Há 3 razões específicas pelas quais Deus muitas vezes deixa nós passar pelo deserto, pelo vale da sombra da morte. Primeiro, para falar conosco de uma maneira especial, maravilhosa. Daí não tem irmão, não tem pastor, não tem padre, não tem diácono, não tem coral, não tem igreja, não tem nada. Eu estou sozinho. Porque muitas vezes nossa fé está firmada na fé de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Aí nós não temos amigos. Se você está enfermo, os primeiros dias vem 2, 3, vem 10, vem 30. Mas os primeiros 3 dias vem 30, depois vem 3, depois de 30 dias não vem mais nenhum. Em primeiro lugar, você vai conhecer quem são os seus amigos. Em segundo lugar, você vai conhecer quem é você mesmo. Aí você vai conhecer a sua miséria, a sua necessidade, a sua fragilidade. O quanto você é pequeno. Eu aprendi sozinho, eu aprendi assim. Eu passei pelo vale da sombra da morte, não uma vez. E depois fui conhecer quem é Deus. Aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus dos crentes? Aonde está o meu Deus? Davi passou por essa experiência, passou pelo deserto. Jacó passou pelo deserto. José passou pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Paulo passou pelo deserto. Às vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, você está passando pelo deserto como Ana passou pelo deserto. E não sabe o porquê que Deus está querendo te levar para uma nova dimensão, um novo estágio de vida. Às vezes você, querido irmão, chegou na igreja, parece que ninguém deu atenção para ti. Você foi com uma necessidade, voltou com 2 necessidades. Se sentiu rejeitado. Aquele aperto de mão não foi suficiente. Talvez você queria receber um abraço, a atenção de alguém. E você voltou para casa com sua esposa e seus filhos e se escondeu dentro do quarto, curtindo aquilo. Dentro da tua alma, talvez você não gritou, mas ela precisava estar clamando: onde está o Deus de Elias? Aonde está o Senhor nessa hora que tanto precisei? Me deixou num quarto, no UTI, no leito de enfermidade. Eu perdi fulano, eu perdi ciclano. Eliseu precisou perder Elias para conhecer quem é Deus. Às vezes precisamos abrir mão da nossa própria igreja, do nosso próprio conforto, nosso próprio coral. Às vezes parece que o pastor nos esqueceu, a igreja nos esqueceu. Estou sozinho aqui.
Mas essa noite, nesse dia, nessa tarde, não sei, Deus sabe. A tua alma está gritando, onde está o meu Deus? Onde está o meu Senhor? Mas Jesus, essa tarde, está dizendo para ti, essa noite, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele é a saída. Clama a Ele. Busca por Ele. Não deixe para depois. E de uma maneira espetacular e maravilhosa, Deus vai se manifestar para ti como se manifestou para mim por várias vezes. Nos meus momentos difíceis. E vai abrir uma porta e você vai dizer obrigado, Senhor. Não por ter me abandonado, mas por eu ter sentido a minha fragilidade e a minha fraqueza. E o meu eu se esgotou-se. E passei a confiar na tua graça e na tua misericórdia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. E te guarde, te fortaleça, e te dê vitória. E te dê ânimo, sabedoria, unção, revelação do Espírito Santo. Para você viver e permanecer sempre na presença de Deus. Não desista, porque o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus.